Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pela vossa participação no webinar sobre a relação entre a exposição à aflatoxina e a desnutrição crônica na província de Nampula. Meu nome é Hannah Kane e serei o mestre de cerimônias neste webinar. À medida que os participantes engarecem ao webinar, partilharei algumas orientações importantes para melhorar a nossa comunicação nesta plataforma. Eu gostaria de direcionar todos os participantes a algumas funções neste webinar de Zoom. Na parte abaixo da tela, você verá um ícone de chat e um ícone de Q&A, perguntas e respostas. Por favor, use o chat para se envolver em conversas relevantes com os outros participantes. Se você tiver uma pergunta para os panelistas, por favor, use o recurso de perguntas e respostas. Os membros do painel responderão às perguntas na caixa de perguntas e respostas durante o webinar e reservamos a meia hora final do webinar para perguntas e respostas. Este webinar está sendo gravado e estará disponível no site do Innovation Lab for Nutrition. Lá, você também pode se registrar para os próximos webinars e ver as gravações e apresentações de slides de webinars anteriores. Vou repetir esses assuntos técnicos no chat durante o webinar, enquanto os outros participantes ingressam ao webinar. Gostaria de começar por apresentar o estimado Arthur dos Santos, que será o moderador da sessão de hoje. O Sr. dos Santos é mestre em Nutrição Clínica pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, pós-graduado em Nutrição Pediátrica pela Boston University School of Medicine, nutricionista, docente e diretor do curso de licenciatura em Nutrição na Universidade Lúrio. Prezado Arthur, por favor, pode tomar a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso webinar. É um prazer estar aqui como moderador e certamente vamos fazer com que isto decorra da melhor maneira possível. Este nosso webinar vai consistir na publicação dos resultados de um estudo feito, não é, pelo Laboratório de Inovação Nutricional, juntamente com parceiros, a Universidade de Lúrio, a ANSA, o INS, e tudo isto vai se abrir de modo que consigamos partilhar aqui estes resultados, mostrar quais foram as evidências e abrir caminhos para novas pesquisas. Este webinar conta com 3 painelistas principais. Entre eles vou passar a citar, em primeiro lugar, Maureen Malav, que é a diretora da equipe de nutrição do Escritório de Saúde da USAID, em Moçambique. Ela tem mestrado em saúde pública pela Columbia University em New York e é ponto focal deste estudo. A segunda panelista é a Sofia Costa, é a atual diretora do Centro de Estudos e Serviços de Saúde da Universidade de Lúrio, CESA, é docente e investigadora da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Lúrio, é nutricionista e co-investigadora principal local deste estudo. O nosso terceiro painelista é João Salaves, coordenador do projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento de Capacitação da Universidade de Lúrio para apoio à agricultura e à indústria. É professor associado na Universidade de Lúrio, tem doutorado em tecnologia de alimentos pela Universidade Técnica de Lisboa
e é o investigador principal local do estudo. Tendo dito isto, vou passar a palavra a Maureen, por favor. Tenha bondade. Bom dia, boa tarde. Em nome da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e do Feed the Future Innovation Lab for Nutrition, tenho a honra de dar as minhas boas-vindas a tantos parceiros do governo de Moçambique, organizações de desenvolvimento, parceiros da sociedade civil, colegas e amigos. É um privilégio abrir este evento de disseminação extremamente relevante dos resultados de um estudo realizado na província de Nampula, que avaliou a relação entre a exposição às aflatoxinas e a desnutrição crônica em crianças dos 6 aos 59 meses de idade. A USAID Moçambique dedica-se a apoiar o governo e o povo de Moçambique na procura de alimentos seguros, acessíveis e nutritivos para todos. Em nome da missão da USAID em Moçambique, os meus sinceros agradecimentos aos representantes do governo de Moçambique, da Unilurio, do Instituto Nacional de Saúde e da Associação para a Segurança Alimentar e Nutricional, ANSA, pelo seu trabalho neste estudo. O direito de cada pessoa à alimentação e à saúde é uma disposição inalienável e fundamental no Plano de Ação Multissectorial para a Redução de Desnutrição Crônica em Moçambique, PAM-RDC. É reforçada por políticas e estratégias transversais a todos os setores. O governo dos Estados Unidos da América, através da Estratégia Global de Segurança Alimentar da USAID, apoiam o direito humano à alimentação. Nós salientamos a importância de reduzir de forma sustentável a fome, a subnutrição e a pobreza através do crescimento econômico liderado pela agricultura, resiliência e uma melhor nutrição, especialmente entre mulheres e crianças. Neste contexto, uma área-chave e transversal à nutrição, segurança alimentar e desenvolvimento econômico é a segurança de alimentos. Os desafios à segurança dos alimentos têm impacto na saúde e na vitalidade econômica de milhões de pessoas em países de baixo e médio rendimento em todo o mundo. Os problemas relacionados com a segurança dos alimentos contribuem significativamente para a fragilização do estado de saúde de pessoas, surgimento de surtos de doenças de origem alimentar e mesmo para a mortalidade. Estes são perigos de particular preocupação em relação aos agregados familiares pobres, especialmente para mulheres grávidas, recém-nascidos e bebês menores de 2 anos de idade. Uma das principais preocupações relacionadas com a segurança alimentar a nível mundial é a ameaça de micotoxinas. As micotoxinas são bolores naturais que são tóxicos para os seres humanos e o gado. Estima-se que mais de 5 mil milhões de pessoas nos países em desenvolvimento estão em risco de exposição a microtoxinas. A Assembleia Mundial de Saúde e o Plano de Coordenação Global de Nutrição do Governo dos Estados Unidos comprometeram-se a uma redução de 40% na desnutrição crônica em bebês e crianças menores de 5 anos até o ano 2030. Assim, uma ação-chave para atingir o objetivo de redução do crescimento retardado requer a aplicação na prática de novos conhecimentos sobre o controle das micotoxinas em todas as culturas susceptíveis
e alimentos de origem animal. Para reduzir de forma eficaz e sustentável o espectro da exposição às micotoxinas em Moçambique, estamos a trabalhar coletivamente no sentido de informar uma política sólida, sustentada por provas robustas e capacidade de investigação nacional, bem como na elaboração de uma estratégia coordenada de mitigação das micotoxinas envolvendo colaborações multissectoriais e a diversos níveis. Compreender o desafio de combater as micotoxinas dentro do sistema alimentar é fundamental para alcançar os objetivos estabelecidos no PAM-RDC. De facto, é fundamental para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, em Moçambique, uma vez que uma boa saúde e a nutrição representam plataformas fundamentais sobre as quais tantos outros ODS têm de assentar. Para além de apresentar as provas e dados de estudo, este evento lançará o relatório do estudo que será disponibilizado após o webinar. Estou ansiosa por participar nesta sessão interativa. Obrigada. Bem, muito obrigado pela intervenção, Maurinho. Nós vamos agora passar para a apresentação dos resultados, não é, do estudo, como já havíamos falado de início, e esta apresentação vai nos ser facultada pela Sofia Costa. Como já havia dito no início, já fiz aqui a menção da sua biografia, não precisando repetir. Então, e agora passar a palavra à Sofia para fazer a sua apresentação. Obrigada, Arthur. Então, vou reforçar quem foram os colaboradores do estudo. Boa tarde a todos. Portanto, o estudo foi realizado pela Universidade de Lúrio, Instituto Nacional de Saúde, ANSA, Instituto Nacional de Estatística, Hospital Central de Nampula, Universidade de Geórgia e Universidade de Tufts. Vou fazer uma pequena contextualização em relação à aflatoxina. Portanto, é um tipo de micotoxina produzida pelo Bolora aspergillus, não tem cor ou cheiro, no entanto o Bolora é de cor verde. É uma toxina, esta aflatoxina, a micotoxina, contamina as culturas básicas como milho, amendoim e mandioca, está associada ao cancro de fígado e pode estar associada à desnutrição crónica. Pode ainda prejudicar a absorção de nutrientes críticos para o crescimento e desenvolvimento normais das crianças. Falando um pouco do trabalho do Feed the Future Innovation Lab for Nutrition, portanto, de forma a contribuir para uma melhor compreensão da relação entre a desnutrição crónica e as micotoxinas, o Innovation Lab for Nutrition implementou vários estudos para explorar esta relação com foco particular na nutrição na infância. Dentre estes estudos destacam-se o presente estudo do qual estamos a apresentar os resultados, que foi realizado no norte de Moçambique em 10 distritos da província de Nampula, um outro estudo realizado no norte de Uganda, que foi a Corte Ulu, que avaliou o VIH e segurança alimentar na gravidez, um outro estudo no Uganda, a Corte de Nascimento no Uganda, um outro estudo que foi sobre a aflatoxina na gravidez e os resultados ao nascimento, e o estudo Aflacort, que foi realizado no Nepal. Quanto à justificativa em relação a toda esta pesquisa envolvendo a aflatoxina e as crianças, portanto, verificou-se uma associação negativa e significativa entre a exposição à aflatoxina e o crescimento linear no Benin e no Togo. Verificou-se também, num outro estudo, que a presença de aflatoxina B1 em mulheres grávidas mostrou resultados adversos ao nascimento no Ghana.
Níveis de aflatoxina durante a gravidez foram associados a resultados ao nascimento também no Uganda e a relação entre a gravidez e resultados ao nascimento, mesmo para baixos níveis de aflatoxina, que foi verificada no Nepal. Foram observadas outras relações na África subsaariana e no sul da Ásia, havendo uma grande variabilidade da relação em diferentes populações, nomeadamente na gravidez, em menores de 2 anos de idade e em menores de 5 anos de idade. O que também aconteceu no nosso estudo e como vamos ver já mais à frente. Verificaram-se evidências contraditórias da relação no Nepal e foi feito um estudo randomizado controlado sobre a substituição de grãos de milho no Quênia e verificou-se um impacto maior em crianças mais novas. Quanto à justificativa para o presente estudo na província de Nampula, sabe-se que a província de Nampula tem uma elevada taxa de desnutrição crónica, 55% das crianças menores de 5 anos de idade têm desnutrição crónica, a população é altamente dependente de culturas como milho e amendoim, que estão frequentemente contaminadas com aflatoxina, e foi feita uma avaliação anterior das culturas e dos níveis no solo na província de Nampula, que comprovou esta contaminação por aflatoxina. Especificamente relativamente a estes estudos, os objetivos eram medir a aflatoxina sérica média em crianças de 6 a 23 meses e de 24 a 59 meses de idade, examinar as diferenças no que diz respeito à aflatoxina sérica média por faixa etária e calcular a associação entre os níveis de aflatoxina sérica e o crescimento linear, ajustando para potenciais variáveis de confusão. Os métodos do estudo, portanto, foi um estudo transversal, os participantes foram envolvidos apenas num único momento e foram definidos 2 grupos, menores de 2 anos de idade e dos 2 aos 5 anos de idade. A amostra prevista foi de 720 crianças por faixa etária, mais atrito de 25%. O estudo localizou-se em 10 distritos da zona de influência do Feed the Future, na província de Nampula, que são os distritos que estão assinalados a verde no mapa, que foram os distritos de Angoche, Larde, Malema, Meconta, Mecuburi, Mogovolas, Moma, Munapo, Morropula e Rapal. Quanto à estratégia da amostragem, a população foi proporcional por distrito, foi feita uma seleção aleatória utilizando as áreas de enumeração que foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Estatística do censo de 2017. Dentro das áreas de enumeração, foi feita a seleção também aleatória dos agregados familiares. O estudo é representativo das crianças de 6 a 59 meses de idade nos 10 distritos mencionados. Quanto às questões de aprovação ética, sensibilização e mobilização, o estudo foi aprovado pelo Comitê Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade de Lúrio, pelo Comitê Nacional de Bioética de Moçambique e pelo Conselho de Revisão Institucional da Universidade de Tufts. Foi feita a sensibilização dos funcionários do Hospital Central de Nampula, da Direção Provincial de Saúde e dos funcionários do distrito, de todos os 10 distritos, de várias formas direcionadas. Portanto, a nível provincial foram feitas interações individuais, a nível dos distritos foram feitas visitas aos distritos, foi feito um mapeamento das unidades sanitárias dos distritos, de cada distrito, foi realizado um evento de lançamento do estudo que decorreu em Nampula, para o qual foram convidados os representantes distritais, os representantes das direções provinciais, das direções distritais de saúde, e ainda representantes das rádios comunitárias, que também foram envolvidos para a disseminação da informação de que o estudo iria iniciar. Foi feita também uma sensibilização da comunidade, portanto havia uma equipa de mobilização de avanço, que ia, antes da equipa de recolha de dados, informar que viria aquela equipa fazer recolha de dados e quais eram os objetivos do estudo e o que é que se iria fazer. Durante a recolha de dados foram considerados todas as exigências de bioética e foi feito todo o processo do consentimento informado e os cuidadores que foram convidados a participar do estudo foram incluídos depois de assinarem os termos de consentimento informado.
Relativamente à recolha de dados nos agregados familiares, haviam 2 respondentes principais, a cuidadora ou mãe da criança ou das crianças selecionadas e o chefe do agregado familiar. E a cada um destes eram dirigidos temas específicos do questionário. Para a cuidadora, eram dirigidos os temas de informação e características do agregado familiar, alimentação da cuidadora ou da mãe da criança e segurança alimentar e nutricional, saúde e práticas alimentares da criança, água, higiene e saneamento e participação social. O chefe do agregado familiar respondia aos módulos de práticas de agricultura, características socioeconómicas e acesso a bens duradouros. Quanto à recolha de dados antropométricos e de biomarcadores que decorreu na unidade sanitária, foram excluídas todas as crianças com desnutrição aguda grave ou edema bilateral e crianças com anemia grave, portanto hemoglobina inferior a 7 gramas por decilitro, não eram alvo da colheita de sangue. Quais foram os dados recolhidos? No caso da antropometria, recolheu-se peso, comprimento ou altura, perímetro braquial, altura do joelho e perímetro cefálico. A anemia foi avaliada recorrendo a um MOQ 301 e a malária com teste rápido de diagnóstico. E foi feita a colheita de sangue venoso por técnicos do Hospital Central de Nampula, que se deslocaram aos distritos, às unidades sanitárias, para fazerem estas colheitas. E a colheita só foi feita naquelas crianças que não foram então diagnosticadas com anemia grave, nem com desnutrição aguda grave. Foi feito o encaminhamento das crianças com desnutrição aguda grave, anemia ou com diagnóstico positivo de malária para a equipa da unidade sanitária para que pudessem receber o devido tratamento. Quanto ao processamento dos biomarcadores, foi feito o processamento e gestão das amostras pelos técnicos do Hospital Central de Nampula. As amostras foram armazenadas no Hospital Central de Nampula num congelador a menos 80 graus Celsius e foram posteriormente transportadas para os Estados Unidos. Foi feita a análise da aflatoxina sérica através da HPLC, usando protocolos de laboratório validados, e esta análise foi realizada na Universidade de Georgia, nos Estados Unidos. Quanto à gestão de dados, cálculos e análises, os dados foram recolhidos eletronicamente, posteriormente transferidos para o banco de dados no servidor da Tufts e foram verificados diariamente. Foi feita a limpeza de dados, cálculo do peso da amostra, e foi feita a geração de variáveis e cálculos. Portanto, foram determinados os Z-scores antropométricos usando os padrões de referência da Organização Mundial de Saúde. Foi determinada a prevalência de desnutrição crónica e de baixo peso. Foi também avaliada a diversidade da dieta e a insegurança alimentar do agregado familiar e também a produção e as práticas agrícolas. Quanto à análise estatística, foi feita através de métodos de estatística descritiva, análise bivariada, análise multivariada através dos mínimos quadrados ordinários e regressão logística, e foi ajustada para pesos da amostra e clusters, que eram as áreas de enumeração, para tornar os resultados representativos das crianças nos 10 distritos na faixa etária referida. Quanto ao cronograma de estudo, em maio de 2017 foi feita uma visita de reconhecimento, em novembro iniciou-se o desenvolvimento do protocolo, em fevereiro de 2018 foi feita a entrega portanto, da Tufts ao seu IRB, em março foram feitas reuniões com os parceiros e submissão local ao Comitê de Bioética Local, portanto ao CIBSU e à Comissão Nacional, em julho foi feita a identificação das unidades sanitárias a nível dos distritos e avaliação da cadeia de frio. Em agosto realizou-se a formação e pré-teste dos supervisores e em outubro a formação dos enumeradores e o evento de lançamento, que decorreu então na cidade de Nampula. No final de 2018, portanto novembro e dezembro, foi feita a recolha de dados. Em 2019, em março, as amostras de sangue foram transportadas para os Estados Unidos. Entre março e julho foi feita a limpeza de dados, entre março e agosto a análise da aflatoxina e em agosto de 2019 tivemos os resultados da aflatoxina. Quanto ao tamanho da amostra, foram envolvidos no estudo e foi realizado questionário ao agregado familiar num total de 1.257 crianças, 493 da faixa etária dos 6 aos 23 meses e 764 dos 24 aos 59 meses. Foram feitas as avaliações antropométricas a 1.075 crianças no total.
Foi feita a recolha de sangue a 916 crianças no total e obtivemos 894 registros completos, dos quais 311 pertenciam a crianças dos 6 aos 23 meses e 583 a crianças dos 24 aos 59 meses. Passando então para a apresentação dos resultados do estudo. Quanto aos níveis séricos de aflatoxina, 90% das amostras tinham níveis detectáveis de aflatoxina, a média era 7,7 picogramas por miligrama de albumina, o desvio padrão 25,3. Quanto à média geométrica, foi 2,2 picogramas por miligramas de albumina, o desvio padrão de 4,2. E o intervalo de confiança era 95%, ficou entre 2,0 e 2,5. Comparando os resultados da aflatoxina com outros estudos, verificou-se que no estudo realizado no Uganda e no Nepal, apesar de ter sido realizado em mães e não em crianças, também se verificou mais do que 90% de aflatoxina detectável e a média no Uganda foi semelhante, no Nepal foi um pouco inferior. Quanto à aflatoxina por faixa etária, verificou-se que nas crianças de 24 a 59 meses a média era superior, portanto, as crianças de 6 aos 23 meses a média era 0,24 e nas crianças dos 24 aos 59 meses era 0,37 de média, o que mostra que, portanto, as crianças mais velhas tiveram uma maior exposição. Quanto à desnutrição crónica e baixo peso, verificou-se que 2% das crianças apresentaram desnutrição aguda moderada. Já referi que as crianças com desnutrição aguda grave foram excluídas do estudo. Importa referir que do total de crianças, 45% apresentava desnutrição crónica, sendo que a faixa etária dos 24 aos 59 meses apresentava 52, aliás, dos 24 aos 59 meses apresentava 52% de desnutrição crónica. Quanto à prevalência de anemia, todas as crianças, 24% apresentavam anemia ligeira, 46% anemia moderada e 6% anemia grave, mas praticamente quase 80% das crianças tinham algum grau de anemia, sendo que as crianças de 6 aos 23 meses tinham acima de 80% de prevalência de anemia. Quanto à prevalência de malária, 67% de todas as crianças tinham diagnóstico positivo de malária, 60% das crianças dos 6 aos 23 meses e 71% dos 24 aos 59 meses. Quanto à diversidade alimentar, a diversidade alimentar mínima foi alcançada para 29% das cuidadoras, apenas 47% das crianças tinha uma diversidade alimentar mínima, 39% dos 6 aos 23 meses e 50% das crianças dos 24 aos 59 meses. Considerou-se diversidade alimentar mínima no caso das mulheres a ingestão diária de 5 dos 10 grupos de alimentos definidos pelo instrumento da FAO e no caso das crianças a ingestão diária de 4 dos 7 grupos de alimentos. Quanto à produção agrícola do agregado familiar, 52% dos agregados familiares eram produtores de milho e 67% produtores de amendoim. A segurança alimentar do agregado familiar foi avaliada usando a escala de acesso à segurança alimentar do agregado familiar e verificou-se que apenas 23% dos agregados familiares tinham segurança alimentar. Os restantes tinham algum nível de insegurança alimentar, sendo que 44% tinha insegurança alimentar grave, 24% insegurança alimentar moderada e 9% insegurança alimentar ligeira. Portanto, quase metade dos agregados familiares tinham insegurança alimentar grave. Quanto à associação entre a aflatoxina e a desnutrição crónica, verificou-se que a aflatoxina e a desnutrição crónica estão efetivamente associadas. Uma criança tinha 60% mais probabilidade de sofrer de desnutrição crónica com cada aumento de unidade no nível de aflatoxina transformada, por logo padronizada para o peso da criança. Portanto, a probabilidade de sofrer desnutrição crónica aumentava com o aumento da exposição à aflatoxina.
Também se verificou que uma associação com o Z-score de comprimento para a idade, ou comprimento da altura para a idade, portanto, cada aumento de unidade da aflatoxina padronizado para o peso corporal leva a uma diminuição de 0,23 vezes padrão do Z-score de altura para a idade. Quanto às associações da aflatoxina por faixa etária, portanto, o Z-score da altura para a idade foi associado com a aflatoxina em crianças de 24 aos 59 meses de idade, mas não em crianças dos 6 aos 23 meses de idade. E a desnutrição crónica foi fortemente associada com a aflatoxina em crianças da faixa etária dos 29 aos 59 meses de idade, mas não na faixa etária dos 6 aos 23 meses de idade. Portanto, tanto o Z-score de altura para a idade como a desnutrição crónica foram associados às crianças da faixa etária dos 24 aos 59 meses, mas não às da faixa etária dos 6 aos 23 meses de idade. Verificou-se também, este gráfico mostra-nos o consumo nas últimas 24 horas dos 3 alimentos mencionados, portanto o milho, amendoim e a mandioca, e verificou-se que o consumo de alimentos propensos à aflatoxina está associado ao aumento dos níveis de aflatoxina no sangue. Cerca de 35% de todas as crianças tinham consumido milho nas últimas 24 horas, cerca de 25% tinham consumido amendoim e quase 70% tinham consumido mandioca. Quanto à aflatoxina e ao local de secagem do milho, verificou-se que as crianças dos agregados familiares que eram produtores de milho e secaram a sua colheita após trazê-la do campo apresentaram níveis mais baixos de aflatoxina, portanto, menos 0,58 picogramas por miligramas de albumina. Isto comparando com as crianças de agregados familiares que eram produtores de milho, mas apenas secavam a colheita no campo. No entanto, apenas 37% dos agregados familiares secavam o milho após trazê-lo do campo também. Os restantes apenas secavam o milho no campo e não tinham este cuidado posteriormente. Quanto à aflatoxina e método de secagem do amendoim, verificou-se que as crianças de agregados familiares produtores de amendoim que utilizavam métodos de secagem melhorados apresentavam níveis mais baixos de aflatoxina, portanto, menos 0,65 picogramas por miligrama de albumina, do que as crianças de agregados familiares que usavam apenas métodos de secagem não melhorados. No entanto, os nossos agregados familiares, 83% utilizavam métodos não melhorados, que correspondem à secagem apenas no campo, ou então espalhar sobre o chão ou no piso de cimento ou tijolo ou por cima do telhado, e 17% realizavam métodos melhorados de secagem do amendoim, que incluíam a secagem com recurso a ventoinhas ou plataformas próprias, ou espalhadas sobre plástico, ou pendurados sob o teto, ou pendurados na cozinha. Quanto às nossas principais conclusões, portanto, níveis detectáveis de aflatoxina foram encontrados em 90% das crianças avaliadas. As crianças, tanto as crianças dos 6 aos 23 meses de idade como dos 23 aos 59 meses de idade apresentaram níveis detectáveis de aflatoxina. Verificaram-se elevados níveis de anemia, malária e desnutrição crónica. A associação entre a desnutrição crónica e a aflatoxina foi mais forte nas crianças mais velhas, no entanto, esta associação é bastante complexa e varia em função da idade e do peso corporal da criança. O consumo alimentar de amendoim e de mandioca está associado à aflatoxina. As famílias com melhores práticas agrícolas, particularmente no que diz respeito ao milho e ao amendoim, apresentaram menores níveis de aflatoxina. Os pontos fortes do nosso estudo. O estudo é representativo das crianças menores de 5 anos de idade dos 10 distritos de Nampula, no qual decorreu o estudo, e foram utilizados indicadores e ferramentas bastante robustas para a avaliação da aflatoxina, crescimento e características do agregado familiar. Quanto às limitações, o tamanho da amostra não foi alcançado devido a circunstâncias inesperadas no campo e o estudo não possui dados disponíveis sobre as práticas de produção e do processamento da mandioca. Quanto a implicações políticas e pesquisas futuras, portanto, há várias iniciativas que visam a aflatoxina em diferentes culturas em Moçambique, sendo que estão mais direcionadas para o amendoim.
É importante que as intervenções agrícolas pós-colheita e as políticas sejam direcionadas à aflatoxina e que considerem os efeitos na saúde das populações vulneráveis, particularmente bebés e crianças pequenas. Este estudo é focado nas áreas rurais, mas é importante e é necessário um melhor entendimento da exposição nas áreas urbanas. Há um destaque da necessidade de melhorar a colaboração multissetorial, portanto, os setores de agricultura, saúde e nutrição devem trabalhar em conjunto para que a mitigação da aflatoxina seja uma realidade e para melhorar a saúde e o bem-estar, a economia, a produtividade e autossuficiência. E é importante que se inicie uma discussão sobre o potencial da mandioca como fonte de contaminação. O relatório de estudo já está disponível no website, portanto, se quiserem obter mais informações, poderão fazer o download do relatório através do link que aqui está e que eu creio que foi colocado no chat. Obrigada, e vamos então passar às sessões de perguntas e respostas. Obrigada. Muito obrigado por esta apresentação brilhante. Não esperávamos menos, obviamente. Feliz ou infelizmente, não sei se o debate está aqui a correr, mas temos ainda poucas perguntas para os painelistas, mas se calhar convidar primeiro ao nosso painelista final, que é o professor João Salavessa, que vai nos dar seguimento com a discussão, né, que é mais importante neste momento. Para começar a responder a primeira pergunta. A pergunta é feita pelo Gino André, que queria saber se as culturas de milho e amendoim foram as únicas culturas observadas ou mencionadas pelos agregados familiares. Só João Salavessa, por favor. Desculpa, Arthur. Arthur, estavas a fazer a pergunta sobre a informação dos distritos, não foi? Desculpa. Não, sobre as culturas mencionadas pelos agregados familiares. Sim. Se foram as únicas que foram mencionadas pelos AFs, ou se foram as únicas... Portanto, sim, ok, desculpa, obrigada. Sim, portanto, essa é a nossa limitação, é que não temos informação em relação à mandioca, mas temos informação em relação ao milho e ao amendoim. E, portanto, apercebemos que sim, que foi uma limitação e, portanto, o estudo da mandioca, particularmente a mandioca seca, teria sido importante considerar, e é importante que se façam pesquisas futuras acerca disto. Ainda para mais, porque nos distritos em que nós fizemos o trabalho, a mandioca seca é um alimento muito consumido e, portanto, é importante que se faça igualmente o controle do nível de aflatoxinas nesse alimento, se bem que ele é tradicionalmente produzido pelas famílias em condições artesanais e esse controle será, eventualmente, também ele mais difícil de realizar do que propriamente no caso do amendoim e do milho, que é transformado depois em farinha. O caso da mandioca, como é muito consumida, mas também é produzida abundantemente pelas próprias famílias, torna-se mais difícil fazer esse controle, na minha opinião. Ok. Vou passar para a segunda pergunta, que é, na verdade, também ainda do engenheiro Gino. É possível ter a informação por distritos? Quais são os distritos com maior exposição ou quais são os distritos com maior casos de aflatoxinas? Então, esse estudo não foi feito. É possível fazê-lo porque existem os dados, não é? Mas neste momento não temos esses dados por distrito. Não, mas os dados existem, não é? Mas não estão avaliados, não foram analisados dessa forma, não. Está certo. Acredito que, quanto ao engenheiro Gino, temos satisfeito as suas questões, a não ser que ele tenha aqui no texto alguma insistência. A outra pergunta
vem do Tomás Aba, que é em relação à época de recolha de dados. Qual é a época sazonal em que foi feita a recolha de dados? Então, foi feita nos meses de outubro e novembro. Foi feita nos meses de outubro e novembro, sim. Nos meses de outubro e novembro. Certo. A segunda pergunta ainda para o Tomás Aba, sobre a prevalência da desnutrição crônica. Quais foram os critérios de exclusão considerados para os Z-scores? Então, nós não excluímos desnutrição crónica, mas sim desnutrição aguda grave. Quanto ao Z-score, nós consideramos nutrição crónica os dois desvios padrão abaixo da média. Não sei se respondo à pergunta. Qual foi o desvio padrão? Mais uma questão. E qual foi o desvio padrão do índice de altura comprimento para a idade? Menos 2, portanto, menos 2 desvios padrão abaixo da média. Foi o que nós consideramos. Mas não foram... Ok, estou a ler a pergunta. Sim, não foram, portanto, não foram excluídas as crianças com desnutrição crónica, foram excluídas as crianças com desnutrição aguda grave. E o Z-score que consideramos, portanto, o ponto de corte que consideramos para diagnosticar com desnutrição crónica foi mais do que menos 2 padrão abaixo da média, tal como está definido na OMS. Está certo. Vou passar para a próxima questão, feita por Isaac Press. Ele quer saber se existe uma relação direta entre a existência de aflatoxinas e a desnutrição. Obviamente, esta questão estava nos resultados, mas vou deixar aos painéis para responder. Sim, então, desculpem, agora sim. Então, sim, verificámos uma relação complexa, porque varia em função também do peso e da idade da criança, mas verificámos uma associação entre a exposição à aflatoxina e a desnutrição crónica para as crianças da faixa etária, portanto, mais forte para as crianças da faixa etária dos 24 aos 59 meses, portanto, dos 2 aos 5 anos de idade. O que induz a que crianças mais velhas e, portanto, que tiveram uma maior exposição, não é? Têm maior, portanto, o risco de ter desnutrição crónica associada à exposição à aflatoxina. Portanto, existe sim uma relação entre as aflatoxinas e a desnutrição, sim. Particularmente na faixa etária dos 24 aos 59 meses. Muito bem. Indo ainda para perguntas. Temos mais uma do Belo António. Só a ver se falou alguma coisa? Temos mais uma pergunta que encaminhei agora do Belo António, que gostava de saber em que medida, quanto tempo as famílias levavam para colocar as culturas no processo de secagem. Ou seja, quanto tempo é que as famílias levam a secar os produtos? Foi o que eu entendi. Nós não temos esses dados, não é? Sim, não temos esses dados. Os dados que nós temos é se utilizavam métodos de secagem melhorada ou não melhorada, não é? Foi isso que foi essa questão que foi colocada no questionário que foi dirigido aos agregados familiares. E o que se verificou foi que aquelas famílias que realizavam os métodos ou processos de secagem melhorada tinham uma menor exposição à aflatoxina, portanto as crianças tinham uma menor tinham menor índice, tinham menor contaminação por aflatoxina, portanto detectámos menores valores de aflatoxina por miligrama de albumina nas crianças cujos agregados familiares realizavam métodos de secagem melhorados. Eu gostava de acrescentar que a secagem dos alimentos é um processo tradicional de conservação dos alimentos e que é ele em si bastante
bastante sensível, porque vai depender de muitos fatores, e quando não há controle, a secagem idealmente deve ser feita o mais rapidamente possível e a baixas temperaturas, porém nós sabemos que aqui as condições climáticas nem sempre são secas, não é? Portanto a umidade é geralmente elevada. Por vezes também existem más práticas de secagem, como nomeadamente a não recolha dos alimentos no período noturno, e portanto a orvalhada, o orvalho, a umidade que se deposita nos alimentos durante a noite e a madrugada vai fazer com que eles se voltem a reidratar, e portanto sempre que há esse vai e vem no nível de umidade dos alimentos, acontecem situações propícias ao desenvolvimento dos bolores. E é nesse momento em que há o desenvolvimento dos bolores que acaba por haver a produção das micotoxinas, neste caso da aflatoxina, que uma vez instalada no alimento é extremamente difícil de retirar. E mesmo quando esses alimentos não são por nós ingeridos diretamente, ao serem ingeridos por outros animais que eventualmente sejam alimentados com esse tipo de alimento, as aflatoxinas vão se perpetuar, portanto, vão continuar ativas ao longo da cadeia alimentar e acabam por ser ingeridas de forma indireta. Portanto, a questão da secagem é uma questão sensível e que, de facto, tem que haver uma informação para as comunidades no sentido de conseguirem secar bem os seus alimentos para garantir que os alimentos são de facto seguros e não estão contaminados e a contribuir para piorar as suas condições de saúde. Obrigado. Estava aqui mesmo ainda a tecer um pequeno raciocínio em relação à pergunta do velho Antônio, que fala sobre qual é o tempo, não é? Se nós formos a ter em consideração a questão que acabou de falar o professor Salavessa sobre as condições de conservação, quanto maior for o tempo de exposição destas culturas a temperaturas, a temperatura ambiente, a condições de conservação não muito apropriadas, obviamente maior vai ser a exposição que esta cultura vai ter em relação às aflatoxinas. Se calhar, num outro estudo, incluirmos esta componente de tempo de exposição. Próxima pergunta é do Wilson Alberto. Olhando para a última conclusão do estudo, qual seria a recomendação dos pesquisadores? Tem que olhar para a última recomendação, a última conclusão do estudo. Ok, portanto, famílias com melhores práticas agrícolas, menor nível de aflatoxina. Qual seria a recomendação? Portanto, é importante, acho que falámos um bocadinho sobre isso também, não é? Mais à frente, quando referimos as questões políticas e intervenções futuras, é importante fomentar estas práticas agrícolas melhoradas, não é? Informar as famílias de que estas práticas efetivamente são mais seguras e acarretam menos riscos para a saúde. Claro que isto é complexo, não é? Algo que implica intervenções a nível superior, não é? Mas, obviamente, que o que concluímos é que realmente as práticas agrícolas melhoradas de conservação e de secagem e de secagem do amendoim e do milho, as famílias apresentam, portanto, as crianças destas famílias apresentam menor exposição à aflatoxina e, portanto, isso demonstra que as práticas efetivamente são importantes. Agora é preciso fazer chegar esta informação às famílias e lá está. Em relação ao milho e ao amendoim, que tem processamento a nível também industrial, talvez a este nível criar algum tipo de controlo, não é? Sim, e diversificar a dieta, também acho que isso é importante. Portanto, acho que paralelamente à melhoria das boas práticas para a secagem dos alimentos, que é fundamental, portanto, essa é a altura em que, de facto, as aflatoxinas se vão desenvolver, portanto, a altura mais crítica durante a sua secagem e, posteriormente, durante a sua conservação. Portanto, são dois pontos em que nós temos que tomar atenção.
e garantir que não há crescimento de bolores. Julgo que, paralelamente a isso, é importante que a dieta seja o mais diversificada possível para que a alimentação não esteja sempre assente no mesmo tipo de produto alimentar, nomeadamente na farinha ou na mandioca seca, que estando ela contaminada, não é? Quanto maior for o consumo desses produtos com aflatoxina, maior será a acumulação dessa aflatoxina no organismo dos indivíduos e, consequentemente, também a probabilidade de eles virem a desenvolver patologias associadas a esse consumo de alimentos mal conservados. Portanto, essa é a questão. Por um lado, temos que conservar bem e, por outro lado, não ficarmos limitados sempre ao mesmo tipo de alimento para não estarmos sempre a ter contacto, não é? e a ingerirmos quantidades de aflatoxina. Portanto, estamos agora a falar aqui a palavra, mas basicamente acho que é isso, é tentar diversificar, portanto, primeiro produzir alimentos de boa qualidade, sem aflatoxinas, e depois tentar diversificar o consumo de alimentos para não estarmos sempre a cair sobre os mesmos e a ingerir o mesmo tipo de produto contaminado. Esta questão do Wilson Alberto, se calhar, chama-nos a atenção para, obviamente, nos próximos estudos, que se desenvolvam também técnicas de intervenção, não é? Porque para cada recomendação que se dá, os locais de aplicação são diferentes, a maneira como as pessoas tratam as suas culturas nos diferentes distritos são diferentes. Então, se calhar, um estudo mais virado para a intervenção viria mesmo a calhar. Nós não temos muito tempo, mas ainda tenho algumas questões. Dá-me só um minuto para responder aqui esta questão que o Gino colocou no chat. Quais prováveis... Desculpa, estou-te a tirar o teu cargo de moderador. Não. Portanto, quais os prováveis fatores que estejam a contribuir para as altas taxas de aflatoxinas em crianças mais velhas? A questão é que as crianças mais velhas, portanto, já têm um maior historial de ingestão destes alimentos, não é? Por um lado. A aflatoxina acumula, então essa é uma das principais razões que nós acreditamos que está também que justifica isso, é que acumula no organismo e, portanto, logicamente, se as crianças não é? As crianças mais velhas tiveram uma exposição mais prolongada no tempo, não é? E, portanto, têm maiores níveis de aflatoxina. Está bem? Arthur, back to you. Vou colocar mais uma questão, Jeremias Marques. Se existe alguma relação entre a modalidade de consumo do milho e amendoim e nível de exposição a aflatoxinas? Posso responder eu? É assim, as aflatoxinas, uma vez que se desenvolvem, independentemente da forma como o alimento é consumido, elas permanecem ativas. Portanto, elas são resistentes às temperaturas, portanto, não são termoláveis, portanto, permanecem ativas. E, portanto, se comem o amendoim seco, torrado ou cozido, se ele já estiver contaminado, se tiver sido contaminado durante o processo de secagem e de conservação, ele vai estar igualmente contaminado com a aflatoxina. Portanto, não depende da forma como é consumido, depende sim da forma como foi conservado até ser consumido. A tecnologia depois utilizada para a sua transformação para ser consumido não vai ter impacto, pelo menos ao nível da tecnologia utilizada domesticamente, né, pelas famílias, nos processos culinários para a preparação dos alimentos, não vai afetar o nível nem a atividade das aflatoxinas. Portanto, se elas estiverem lá à partida, vão permanecer também no final, quando forem consumidas, independentemente da forma como vão ser preparados os alimentos com esses ingredientes. E respondo um bocadinho à questão que a Marina acabou de colocar no chat. A questão é que a aflatoxina não é um micro-organismo, não é? É uma toxina, enquanto que o micro-organismo, nós ao cozinharmos, ele pode ser eliminado até certo ponto, não é? É uma toxina, não
se destrói, não é eliminada, está lá e continua lá, independentemente do alimento ser cozinhado, assado, cozido, não importa. Está bem? É uma toxina que foi produzida por um micro-organismo, mas depois permanece. Apesar de nós podermos eliminar o bolor, ele pode, ao cozinhar o bolor morre, Sim. não é? Mas a toxina continua. Por exemplo, num alimento que está bolorento, não é? Nós podemos, à partida, imaginem o caso do pão, não é? Um pão onde se desenvolveu o bolor. Nós podemos cortar aquela parte onde o bolor estava ao raspar, mas a micotoxina ela já será espalhado pelo produto alimentar. E as micotoxinas não têm cor, não têm cheiro, não têm sabor e, como tal, não são perceptíveis, mas estão presentes no alimento. Portanto, se o alimento em algum momento teve bolor, mesmo que depois esse bolor tenha, por alguma razão, desaparecido, as micotoxinas vão permanecer ativas no alimento. Né? E, portanto, todos os bolores produzem micotoxinas, uns produzem algumas mais tóxicas, outros produzem outras menos tóxicas. As quantidades que cada bolor produz também é variável. Neste caso, nós focamos na aflatoxina, que é daquelas que é mais tóxica e, portanto, daquelas que causa mais prejuízo à saúde dos consumidores. Portanto, essa é a questão. Portanto, à partida, o que nós podemos fazer é de facto, impedir o crescimento dos bolores nos alimentos. Essa é a principal preocupação que temos de ter. Porque sempre que cresce um bolor no alimento, ele vai necessariamente estar a produzir uma micotoxina que vai contaminar esse alimento. Eventualmente, por exemplo, no caso da alimentação animal, uma das formas que existem de remover as micotoxinas dos produtos usados para a sua alimentação é utilizar algumas argilas que têm capacidade de sequestrar, não é? Portanto, de fixar essas micotoxinas que, ao longo do aparelho digestivo do animal, quando ele ingere esses produtos, não vão ser absorvidas. E, portanto, não sendo absorvidas, vão ser excretadas e não entram no organismo do animal. Não é? Portanto, acaba por não limitar depois o consumo ou cortar ali o ciclo de propagação da micotoxina. No caso das pessoas, não é? Uma vez que o produto é processado domesticamente, não há como fazer essa interrupção, como remover a micotoxina do alimento. Assim é que trabalhar preventivamente, não é? Prevenirmos e impedir. A preocupação tem que ser não haver desenvolvimento de bolores no alimento durante o período de secagem e depois durante o período de conservação. Portanto, essa tem que ser a principal preocupação. E isso consegue-se, acima de tudo, com boas práticas. Não é? Boas práticas de secagem e obviamente, também melhorar as próprias condições. Portanto, tentar secar os alimentos o mais rapidamente possível e a baixas temperaturas. Portanto, isso na prática, é o que está por trás de uma boa secagem e uma secagem eficiente, ela ser rápida, não é? E a baixas temperaturas. Portanto, se tivermos em consideração estes dois fatores, tudo o que levar a que consigamos que o alimento seque rapidamente e sem estar exposto a altas temperaturas, nem à radiação solar, que também pode eventualmente limitar depois a presença de alguns nutrientes que são importantes e que são sensíveis à luz solar. Isso será aquilo que as pessoas têm que ter em mente para evitar, para prevenir este problema. Bem, nós já ficamos sem tempo. Queria saber com a Sofia e com o professor Salvador se nós podemos passar para a fase das conclusões, porque ainda tem algumas questões, embora algumas já tenham sido respondidas. Por exemplo, aqui a Vel está a procurar saber quais são os métodos de conservação aconselháveis, mas essa questão já foi resolvida, já foi respondida. Então, ia procurar saber com os painelistas se podemos passar para as conclusões, para os comentários finais. Sim, podemos fechar. Exato, esta questão da Belta já foi respondida. Já foi respondida, sim. Sim.
Sim, podemos terminar, Arthur. Não tenho assim, não sei se o professor Silvestre tem alguma coisa para... Não sei, ainda temos aqui mais algumas questões. Tenho aqui uma questão do Isaac Press, a dizer que em relação ao consumo e diversificação de alimentos, se calhar deveríamos relacionar o índice de desenvolvimento humano. Eu acho que é uma questão que depende, não é? Depende. Para secar um alimento não é preciso muita tecnologia, mas é preciso, se calhar, ter consciência da forma como ele deve ser seco de maneira eficiente. Portanto, secar é uma forma de conservação de alimentos das mais antigas que existem, não é? Desde sempre foi usado pela humanidade a secagem dos alimentos e, portanto, não é uma tecnologia muito complexa, mas que requer também o seu cuidado e a sua atenção. E uma coisa que eu sistematicamente vejo aqui acontecer nas comunidades é que não há o cuidado de, durante a noite, recolher os alimentos. E se não há esse cuidado, eles estão sistematicamente a secar e a hidratar, a secar e a hidratar. E isso, obviamente, vai obrigar a que demore mais tempo a conseguir-se essa secagem. E que nesses períodos de reidratação do alimento haja desenvolvimento microbiano e que esse desenvolvimento possa eventualmente também levar à produção de aflatoxinas nesses alimentos. Ok? Depois temos mais uma questão do Velta Sanfar. Já responderam? Sim. Okay. Esta já foi. Temos apenas alguns comentários, na verdade, né? São comentários, de fato, muito produtivos. Podemos fazer menção ao comentário da Arsênia. Diz, o comentário está relacionado às práticas pós-colheita que contribuem para o desenvolvimento das micotoxinas no amendoim e no milho. Existe a necessidade de se fazer disseminação das boas práticas aos pequenos agricultores que podem contribuir para a redução do risco de desenvolvimento da micotoxina. Obviamente, isto vai concordar com o que acabou de ser comentado, né, com o professor João Salavés. Então, há muitos comentários muito bons. E pronto, temos outros que depois podem ser discutidos. Sim, obrigada, Arthur. Bem, se calhar algumas considerações finais. Sofia, a professor João Salavés e a Maureen também. Não sei. Nada, eu só queria agradecer a todos os que estiveram aqui connosco a ver esta apresentação. Para mim foi a primeira vez que participei como orador num webinar. É algo um bocado mais complexo, mas pronto, as contingências atuais obrigam-nos a optar por estas novas tecnologias. Eu gosto sempre de poder de conhecer as pessoas com quem estou a falar. Algumas conheço pelos nomes que aqui apareceram, outros não, mas quero agradecer a todos este momento que nos dedicaram e dizer que estamos aqui na Unilúrio sempre disponíveis para outras questões, mesmo que surjam a posterior, podem nos contactar. Eu julgo que os e-mails e o contacto da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Loures está disponível, e alguma questão, mesmo que surja posteriormente, nós estamos abertos para responder e ajudar naquilo que soubermos. Obviamente também não sabemos tudo, mas naquilo que soubermos podemos ajudar-vos a arranjar as melhores respostas. E mais uma vez, obrigado. Obrigada. Eu deixei também o meu e-mail no chat. E pronto, acho que podemos ficar passar a Maureen, caso ela queira fechar. Já estamos em cima do tempo, não é? Só queria agradecer a todos para a participação. Obrigada aos painelistas e a todas as perguntas que vocês fizeram. Eu acho que esta é uma área muito importante para nós continuarmos a falar em Moçambique de como podemos combater as aflatoxinas. Obrigada. Obrigada. Ok, penso que podemos terminar então. Ana?
Ok, não sei. Então Ok. boa tarde e obrigado. Obrigada, boa tarde.